companheiros, companheiras, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje, novamente, recebendo o camarada Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, falar um pouco aí, né, sobre o aniversário aí do sindicato, as conquistas, né, e claro, um pouco do calendário de lutas para essa temporada, para esse ano, entre outros assuntos aí. Weller, primeiramente, bom dia, né? Obrigado por novamente estar aqui conversando com a gente. Opa, muito bom dia, André. Sempre um prazer estar socializando as lutas da categoria metalúrgica. Maravilha. E nesse 2023, né, aniversário do sindicato, conta pra gente um pouco como foram aí desde os preparativos, né, até os finalmente, né? Pois bem, o nosso sindicato completa 67 anos neste mês de março. A data do aniversário foi no dia 14 e são várias atividades que a gente vai realizar ao longo do ano comemorativas deste aniversário. A gente marca a data do aniversário do sindicato realizando uma assembleia na Ericsson. Isso é importante, tem uma simbologia. O nosso sindicato ele foi fundado no banheiro da Ericsson no dia 14 de março de 1956. Naquela ocasião, os operários se rebelaram porque a empresa cobrava para fornecer o uniforme, que é um EPI, para os seus trabalhadores. Foi através desta luta por uniforme que foi fundado o sindicato. Então, no dia 14, nós realizamos uma atividade política na fábrica da Ericsson, que é uma empresa importante que a gente tem na nossa categoria, e esta simbologia do sindicato ter sido fundado nesta fábrica. O principal para a gente marcar este aniversário do sindicato mantendo a nossa independência sindical e política diante dos patrões e dos governos, que é a marca principal deste sindicato, que é o que nos diferencia de outras entidades que a gente vê que acaba tendo atrelamento a governos e muitos até a patrões. O sindicato ele não é o seu presidente, o sindicato não é a sua diretoria eleita, o sindicato ele é toda a sua categoria. Nós temos 31.500 metalúrgicos na nossa base territorial e são esses trabalhadores associados que são os verdadeiros donos do sindicato. Nós representamos metalúrgicos de fábricas importantes como Embraer, GM, Gerdau, Eaton, Ericsson, Parker, Hitachi, entre outras tantas que a gente tem aqui na região, e independente de quem está na tarefa de ser dirigente, de conduzir os trabalhadores, o importante é manter a linha política que o nosso sindicato ele tem tido principalmente aí nos últimos 30 anos, que é um sindicato combativo, um sindicato classista, um sindicato que tem um lado, que é o lado do trabalhador, e um sindicato que não faz apenas a luta sindical, é um sindicato que faz também a luta política e faz a disputa da consciência dos trabalhadores. Então, a gente fica feliz pelo aniversário do sindicato, principalmente pelo fato da gente continuar mantendo a nossa independência e sendo o fio de continuidade desse processo de luta dirigente que veio do passado. Maravilha. Tá aí então, né? O sindicato completando mais um ano de existência. Há há pouco mais de 3 anos, né? Antes da pandemia propriamente, e teve a sua nova sede inaugurada, né? E claro, sempre com a luta aí, né? Sempre atraindo, trazendo os trabalhadores para consigo. E como está aí o calendário de lutas, Weller, para essa virada de mês, né? Março aí, mês das mulheres, e claro, daqui a pouco entrando em abril, né? Pois bem, você toca num tema importante, você falou da inauguração da nossa nova sede aqui no centro de São José dos Campos, e o nosso sindicato nos últimos 3 anos a gente teve essa atuação de estar investindo e conservando o patrimônio dos metalúrgicos. A gente acha que isso é muito importante. Conforme eu disse na minha intervenção anterior, o sindicato não é da diretoria, o sindicato não é
do presidente, o sindicato ele é da categoria metalúrgica dos seus associados que mantém essa entidade. Então, é tarefa de quem está na direção também conservar pelo patrimônio dos trabalhadores. Além da reforma e a inauguração desta nova sede no centro de São José dos Campos, nós também fizemos uma reforma em nossa subsede da Zona Sul, fizemos várias melhorias na colônia de férias que nós temos em Caraguatatuba, fizemos no ano passado a inauguração da nova subsede de Jacareí e este ano nós vamos entregar, já está quase pronto aí, a nova Casa dos Metalúrgicos de Caçapava, que é também a reforma e em breve faremos a inauguração desta nova subsede, ou seja, além de toda a luta que a gente faz, também investimos pesado aí na conservação do patrimônio dos metalúrgicos e nós achamos que isso é muito importante. A gente viu que com a reforma trabalhista do ano de 2017, muitos sindicatos que dependiam apenas de imposto sindical fecharam as portas. E a gente quando acaba um imposto sindical que a gente consegue fazer essas reformas, porque o nosso sindicato ele sempre teve uma política de ter associado. E esse dinheiro dos associados a gente mantém a máquina. Então, nesses 67 anos, a gente também se orgulha de dizer deste investimento e conservação no patrimônio dos metalúrgicos que nós fizemos. Em relação ao tema das lutas, acho que todo mundo acompanhou aí o que foram os últimos meses na categoria metalúrgica aqui na região. Primeiro que do ponto de vista geral, o processo de desindustrialização ele bate muito forte aqui no Vale do Paraíba. A gente teve o fechamento da Caoa Sherry e o mais importante foi todo o processo de luta que nós realizamos. Nós tivemos também um processo pesado na MWL na cidade de Caçapava, empresa que estava em recuperação judicial, veio à falência, teve movimento de ocupação de fábrica, uma greve muito longa e hoje segue a luta para os trabalhadores receberem centavo por centavo de suas verbas rescisórias. E o exemplo da luta da Avibras, que junto aí, perto do aniversário do sindicato, no dia 18, completou um ano de luta. No ano passado, a empresa tinha realizado a demissão de 420 trabalhadores através de uma luta linda e histórica. A gente consegue cancelar essas demissões, a gente está mantendo os empregos até hoje. E hoje a fábrica se encontra em greve porque desde o mês de setembro que não efetua o pagamento dos trabalhadores. Então, hoje a Avibras está em greve, ou seja, é difícil você ver trabalhadores do setor privado fazendo uma greve tão longa. Muitas vezes você vê no setor público e os trabalhadores da Avibras estão indo para 7 meses de greve, ou seja, não está faltando luta, a gente vem mantendo o que é esse nosso sindicato das antigas, de estar sempre na linha de frente, organizando a luta dos trabalhadores. Então, mesmo com as atividades festivas que a gente tem que fazer por conta do aniversário do sindicato, o investimento no patrimônio que eu citei, o mais importante é a gente manter esse pensamento classista de nunca estar atrelado aos patrões, sempre estar na linha de frente para organizar os trabalhadores e essas 3 lutas que eu citei foram as mais importantes que nós tivemos nos últimos meses. Sem falar a batalha na campanha salarial para aumentar o salário do trabalhador. Nós estamos em curso neste momento da campanha de PLR, estamos conseguindo conquistar graças à luta dos trabalhadores junto conosco, porque o sindicato ele é a ferramenta, quem tem que lutar é o trabalhador, e a gente tem conquistado valores superiores de PLR do que foram os valores pagos do ano anterior. Então a gente avalia até aqui que é positiva a nossa atuação e é positivo todo o movimento que os metalúrgicos fazem aqui na região. Maravilha. Realmente o mês aí, esse 2023, né? Estamos aí, né, ainda no terceiro mês e já agitadíssimo, né? Por as atividades do sindicato. E nesse mês de março aí das mulheres, né? O sindicato tem feito também alguma atividade? Pois bem, outra bandeira que o nosso sindicato tem e que não é só a saudação à bandeira, aí também é ação direta. É a luta que a gente faz contra todo tipo de opressão. E o mês de março também é marcado como um mês de luta das mulheres. Teve o ato do dia 8 de março aqui em São José dos Campos, que o nosso sindicato participou ativamente na convocação, na participação do ato. Realizamos assembleias, as companheiras que são diretoras do nosso sindicato, um grande trabalho feito na categoria. A gente vê que o público feminino vem aumentando, tem sido parte da realidade desse novo perfil do operariado
da indústria, então nós fizemos várias assembleias, materiais específicos para discutir diretamente esse tema do 8 de março, e nós achamos que é tarefa também de um sindicato combativo a organização da luta contra o machismo, da luta contra o racismo, da luta contra a LGBTfobia, a luta contra qualquer tipo de opressão, porque o capitalismo ele se utiliza desse tema da opressão para dividir a classe, e nós temos que chamar a unidade da classe trabalhadora, porque no meio dos trabalhadores metalúrgicos, além das mulheres, tem os negros que sofrem com racismo todos os dias, tem os gays, tem as lésbicas, tem trans, então é tudo parte da classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, existe diferença do que é exploração para o que é a opressão. Lutaremos contra todo tipo de opressão, mas com um caráter de classe, com um caráter de defesa dos trabalhadores. Então, é unificar o movimento operário, o movimento estudantil, junto com o movimento de luta contra as opressões, para que a gente possa um dia mudar essa sociedade, porque existe desemprego, fome, fábrica fechando, existem os preconceitos, porque existe o sistema capitalista. Então, a tarefa nossa é organizar a classe trabalhadora, organizar os de baixo contra os de cima, para que a gente construa uma nova sociedade socialista para libertar os trabalhadores, o povo pobre, os setores oprimidos de todas essas mazelas do capitalismo. E é importante essa unificação, né, Weller? Porque, afinal de contas, se você mesmo já bem citou aí, né, o inimigo é o mesmo, né? Quer dizer, o problema é estrutural, né? O problema, o combate tem que ser contra o sistema, né? Contra o modelo econômico que é o mesmo e afeta todo mundo, né, em qualquer parte, né? Não existe estou fora do sistema, né? Exatamente. A gente vê que as empresas ela têm se utilizado deste tema para aparecer como boazinha diante de toda a pressão, diante de toda a repercussão que tem dado a luta dos setores oprimidos, que foram vanguarda na luta contra o Bolsonaro. Eu digo isso porque hoje as empresas, elas vêm com uma cartilha, elas contratam um pouco mais de mulheres, de negros, de LGBTs e dizem, aqui é uma empresa que não tem preconceito. Agora, elas não falam que elas contratam justamente para pagar um salário menor, porque essa que é a realidade. Hoje a mulher ganha menos que o homem. Hoje o branco, ele ganha mais do que o preto. Hoje aquele que é gay, ele ganha menos do que aquele que é hétero. E o capitalismo, ele se utiliza disso para fazer com que as empresas aumentem a sua margem de lucro. Por isso que é importante que os sindicatos ele entrem para fazer esse debate junto aos trabalhadores, porque o tema do 8 de março, você não tem que discursar para as mulheres, você tem que discursar principalmente para os homens. O tema da luta contra o racismo, você tem que discursar e convencer principalmente aquele que é branco, para estar na luta junto com o seu irmão que é negro. Assim como você tem que convencer aquele que é hétero que ele não pode ter preconceito com aquele que é homossexual. Então é um debate de classe que nós temos que fazer, porque a burguesia está se utilizando desse tema da opressão para fazer política. Então é parte de toda uma disputa ideológica que existe e é tarefa dos sindicatos combativos travar também essa luta e não ser só uma saudação à bandeira. É política concreta e intervenção. Não adianta você apenas colocar num material que a gente tem que acabar com o machismo. Nós temos que estar na linha de frente junto com as mulheres lutando contra o machismo. Ou seja, nós temos que combater, estar na linha de frente em relação a esse tema. Maravilha. Weller, estamos quase aí entrando no mês de abril, né? E, claro, passando abril, temos nada mais nada menos que o 1º de maio, né? 1º de maio que a gente sabe que por parte de muitas centrais sindicais tem muita festa, muito oba-oba, né? Claro que isso é importante, é necessário, né, ter o momento de extravação, né, do trabalhador, mas também é preciso ter a consciência, né, ter a luta. Como que o sindicato está se organizando, né? Já estão aí preparando, pensando, né, as atividades para o 1º de maio? O nosso sindicato é filiado à CSP com Lutas e teve recentemente reunião da nossa central e acho que a CSP com Lutas vai cumprir um papel fundamental diante desse terceiro governo do Lula, porque o que a gente já está vendo é que praticamente
a maioria das centrais sindicais, o que inclui a maioria dos sindicatos do nosso país, vai ser chapa branca do Lula, e o nosso sindicato não vai ser. A gente vai seguir mantendo a nossa independência de classe, que sempre foi bandeira deste sindicato. O 1º de maio não é dia de festa, o 1º de maio é uma data de luta da classe trabalhadora. E o 1º de maio, que é feito pelas centrais sindicais no nosso país, é uma vergonha. Ficar fazendo festa, ficar fazendo política e colocando políticos no palco que são algozes dos trabalhadores. Bom, o que dizem por aí é que no 1º de maio, além do Lula, vai estar também o Alckmin. O Alckmin não representa os trabalhadores, muito pelo contrário. Alckmin é inimigo do trabalhador. Alckmin é defensor do patrão. Alckmin é defensor da burguesia. Então, um ato deste, nós não vamos participar. A CSP com Lutas indicou na sua última reunião que, se preciso for, nós faremos um ato independente. Pode ser pequeno, perto do que é este ato das centrais, mas a gente vai marcar a nossa posição e fazer o debate junto com os trabalhadores. Não é dia de festa, até porque o trabalhador no nosso país não tem nada a comemorar. A gente viu nos últimos anos a aprovação da reforma trabalhista, da previdenciária, do projeto de lei da terceirização. Então, infelizmente, a nossa classe ela vem amargando inúmeras derrotas. E a nossa exigência nesse 1º de maio é pela revogação da reforma trabalhista. A gente via todas as centrais, quando era o Temer, quando era o Bolsonaro, batendo. Agora que o Lula não vai colocar essa exigência para não queimar o governo, porque sabem que o Lula não vai revogar. Vamos pegar o tema do ensino médio. O Lula vai revogar o ensino médio? Não adianta dizer que agora vai abrir diálogo. A exigência do movimento estudantil, dos professores, da população e do movimento sindical é pela revogação. E até agora a gente não viu o Lula dando essa canetada para estar favorecendo os interesses dos trabalhadores. Muito pelo contrário, nós achamos que é um governo de colaboração de classes, que está junto com o Geraldo Alckmin, que está junto com representantes da ultradireita, e isso não serve para o trabalhador. O Lula é diferente do Bolsonaro na questão dos costumes? Sim, isso é. Agora, do ponto de vista da economia, a gente não vê também grandes diferenças. O Lula aumentou em R$18 o salário mínimo, isso é uma vergonha. O DIEESE tem estudos que comprovam que o salário mínimo decente para você poder sobreviver e sustentar uma família teria que ser de R$6.000. Aumentar 18 conto é um pacote de arroz, isso não resolve o problema da classe trabalhadora. O problema da classe ele é mais estrutural, precisa de uma política do governo de defesa dos trabalhadores. O nosso país passa por um processo precoce de desindustrialização, tem que ter política para geração de emprego, tem que reduzir a jornada de trabalho, tem que ter um plano de obras públicas para que de imediato alavanque os empregos no nosso país. Então, o tema central é o tema da economia. E nisso, cadê a picanha que o Lula tanto prometeu? Ainda não chegou no prato dos trabalhadores. O povo ainda segue comendo frango e olhe lá. Às vezes é o ovo, que mesmo assim aumentou bastante também. Então, 1º de maio não é dia de comemorar, e ainda mais no nosso país, com essas inúmeras derrotas que a classe trabalhadora sofreu nos últimos anos. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, junto com a nossa central, a CSP com Lutas, não faremos ato onde vai ter no palco representantes de patrão. Faremos o nosso ato independente e temos orgulho de seguir no caminho da independência de classe, tanto diante dos patrões como também diante dos governos. De trabalhadores para trabalhadores, né? Exatamente. Perfeito, então. Weller, falamos bastante coisas aqui, né? Assuntos importantes aí para a categoria, né? Não só a categoria metalúrgica, mas também trabalhadores de forma geral. E claro, né? Aguardar aí todo esse calendário de lutas que a gente conversou aqui. Não só o 1º de maio, né? Mas todas as ações aí para os próximos dias, semanas, meses. E claro, né, parabéns aí por mais um aniversário, né, do Sindicato dos Metalúrgicos. E passo aí para suas considerações finais, né? É isso aí. Neste aniversário do sindicato, aqui pulsa a luta da classe trabalhadora, não só no país, mas em todo o mundo. Nós somos internacionalistas.
Aqui pulsa a luta dos trabalhadores da Abipraz, que completa um ano de luta histórica. Aqui pulsa a luta das mulheres nesse mês de março, também toda a nossa luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra todo tipo de preconceito. E aqui pulsa a independência de classe. Aqui esse sindicato sempre vai ter um lado, o lado do trabalhador. Não seremos chapa branca de nenhum governo. A ampla maioria do movimento sindical já está abraçado com o Lula. Nós somos o contrário desde o começo, porque quem está com Geraldo Alckmin, quem está com ministros de ultradireita não vai governar o nosso país para os trabalhadores. Aqui tem um lado e para nós esse viés de classe é importante. Então, seguiremos aí fazendo 68, 69, 70, 100 anos e sempre com muita firmeza na linha de frente, tendo o lado do trabalhador. Maravilha. Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, muito obrigado aqui pelas palavras, né, e por novamente estar conversando com o podcast Mesa de Debates. Valeu, sempre à disposição. Maravilha.